Nos grandes centros urbanos, a população está deixando as casas para morar em edificações verticais na procura de uma maior segurança. Além da segurança contra assaltos e roubos, as pessoas querem ter também segurança no transporte interno dos edifícios, que são os elevadores. Os elevadores são considerados equipamentos de maior confiabilidade de segurança, apesar da aparente complexidade de seus equipamentos e circuitos lógicos. Assegura que milhares de vidas humanas sejam transportadas verticalmente, diariamente para escritórios e residências. Para garantir essa confiabilidade, os senhores síndicos são corresponsáveis quanto à escolha e à contratação para a manutenção dos elevadores, que é feita por eles. Considerando que o elevador é o maior patrimônio do edifício, a escolha da empresa para a manutenção deve ser a mais criteriosa possível, verificando a idoneidade e a infraestrutura, capacitação técnica e a rapidez e cordialidade no atendimento dos clientes. Devemos ter sempre em mente que, por mais seguro que seja um elevador, a falta de uma manutenção honesta e adequada pode provocar acidentes que, na maioria das vezes, são fatais. Um ponto muito importante também é que os usuários sejam notificados sobre os cuidados básicos do funcionamento e utilização dos elevadores, levando em consideração o desinteresse e o desconhecimento desses princípios. É que ao longo dos últimos anos, a CREO Elevadores vem investindo e desenvolvendo uma forma de trabalho para melhor atender seus clientes. A CREO Elevadores, por ter infraestrutura bem formada e pessoal treinado para atender todas as necessidades de uma empresa em desenvolvimento, vem despontando no mercado com toda a sua força. A informatização demonstra preocupação da CREO Elevadores com a evolução cada vez mais crescente do mercado quanto à agilização do atendimento dos clientes. A CREO Elevadores mantém um estoque completo capaz de atender com maior rapidez possível, num tempo bem menor, qualquer cliente que necessite de um socorro ou manutenção de qualquer tipo de elevador. Nas suas oficinas, são fabricados muitos dos circuitos de comando dos elevadores, além de recuperar componentes. Com máquinas de todos os tipos e tamanhos, a CREO Elevadores executa qualquer serviço para melhor atender ao público, dando-lhes conforto e segurança. Vamos falar um pouco sobre os elevadores. Existem diversos tipos de aplicações para elevadores quanto à sua utilização. Como exemplo, podemos citar os elevadores comerciais, industriais, garagem de automóveis, construção civil e, finalmente, os edifícios residenciais. Edifícios comerciais. Normalmente dispõem de uma quantidade maior de elevadores instalados de alta velocidade, podendo chegar até 5 metros por segundo, com grande capacidade de carga. Com um sistema de comando complexo, permitindo que haja um fluxo de tráfego mais racional e eficiente, os elevadores trabalham agrupados por zoneamento. Elevadores industriais são elevadores de comando simples, dimensionados para grandes capacidades de carga, podendo transportar até 8 toneladas de carga efetiva. Elevadores de garagens são de características específicas para transporte de automóveis, com comandos automatizados e um sistema sofisticado de segurança. Elevadores de construção civil são licenciados somente para o transporte de carga, por não serem dotados de dispositivos de segurança necessários para transporte de passageiros. Elevadores de edifícios residenciais utilizam-se de elevadores com comando relativamente simples, porém atendendo a todos os quesitos especificados pelas normas internacionais e nacionais de segurança, ABNT, quanto ao aspecto de construção e o da segurança do usuário. O quadro de alimentação elétrica do elevador tem como finalidade primordial servir de local para a instalação da chave geral, porta fusíveis, entre outros. A ABNT obriga que o quadro seja construído de chapas de aço, dotado de portas com venezianas para ventilação e trava de fechamento das portas, oferecendo assim maior segurança ao pessoal responsável pela manutenção e da própria instalação elétrica do edifício, como prevenção de incêndio decorrente de curto-circuito. É normatizado também que a chave geral seja blindada com o emprego de fusíveis encapsulados dotados de elemento de dispersão de arco voltaico, oferecendo assim proteção ao operador.
Os extintores de incêndio devem estar instalados e localizados de forma a oferecer a melhor condição de acesso em caso de emergência, devendo estar próximo à porta de acesso da casa de máquinas. É obrigatória a utilização de extintores específicos para eletricidade, como os extintores de CO2. Casa de máquinas é o local onde estão instalados o conjunto motriz, quadro de comando de operação, quadro geral de força e sistema de segurança do elevador. É proibido por norma de segurança que a casa de máquinas seja utilizada como depósito ou instalação de equipamentos estranhos ao conjunto de peças dos elevadores, pois dificulta a manutenção e aumenta o risco de acidentes. Quadro de comando é o responsável pelo processamento de todas as funções operacionais e de segurança do elevador, sendo constituído de componentes eletrônicos e eletromecânicos que interligados formam um circuito lógico. Máquina de tração. Ela é composta de um conjunto como motor elétrico, redutor, polia e cabos de tração, os quais são responsáveis pela movimentação da cabine e contrapeso. A segurança do elevador está diretamente ligada a este conjunto de equipamentos que deve estar em ótimo estado de conservação. Limitador de velocidade é um equipamento de segurança, sendo que sua função é o travamento da cabine às guias quando ultrapassada a velocidade nominal do elevador. O aparelho seletor tem como finalidade indicar ao quadro de comando qual é a posição real da cabine no passadiço. Por intermédio desta indicação, tem-se a definição do momento de parada do elevador. Porta de pavimento. O usuário, por segurança, sempre que abrir a porta de pavimento, deve verificar se a cabine está estacionada no andar correspondente. Nos elevadores residenciais, comumente, são empregadas portas semiautomáticas, ou seja, abertura manual e fechamento executado por dispositivo mecânico. Fechador. Sua função é o fechamento da porta de pavimento automaticamente. Para a preservação da durabilidade deste componente, é recomendado não forçar o fechamento da porta além da ação calibrada do fechador. Gancho de trava da porta de pavimento é uma peça que trava a porta ao trinco, efetuando ao mesmo tempo o contato elétrico que indica ao quadro de comando que a porta está realmente fechada. Trinco da porta de pavimento. Dispositivo de extrema importância para com a segurança no uso do elevador, pois ele que, em conjunto com o gancho de travamento, além de travar a porta de pavimento, indica porta fechada ao quadro de comando. Cuidados especiais devem ser tomados quando efetuarem a lavagem do piso dos pavimentos, evitando ao máximo que a água e agentes químicos utilizados atinjam o trinco instalado no pavimento inferior, o que poderá provocar oxidação, corrosão e provável curto-circuito interno e, consequentemente, provocar um acidente de graves proporções. A cabine do elevador é destinada ao transporte dos passageiros, devendo ser sempre observada a lotação máxima permitida e evitar o transporte de materiais voláteis, tóxicos e combustíveis em seu interior. A cabine também serve de suporte para a instalação de vários equipamentos periféricos, como os de tração e de segurança dos elevadores. Um desses equipamentos é o operador de porta de cabine, que é o composto de motor redutor, contrapeso e sistema de articulação de alavancas interligadas à porta. Sua função é exclusivamente a de abrir e fechar a porta da cabine. A suspensão é a estrutura de sustentação de todos os componentes que pertençam à cabine, pois nelas estão instaladas as corrediças, por intermédio das quais ela desliza nas guias de sustentação. As guias das cabines são fabricadas em aço laminado com perfil em T, as quais direcionam a movimentação do conjunto cabine e contrapeso dentro do passadiço. Polia de suspensão, de maneira geral, tem por finalidade a mudança de direção de cabos de tração, promovendo a sustentação de todo o conjunto da cabine.
No sistema de tração dupla, utiliza-se esse tipo de polia para proceder o efeito de demultiplicador de carga. Fita seletora é um componente de sustentação para os cavaletes que acionam o aparelho seletor indicando por sinais elétricos a movimentação da cabine no passadiço. A corrente de compensação tem como função o contrabalanceamento dos cabos de tração. Aparelho de freio de segurança é normalmente instalado na parte inferior da suspensão da cabine, tendo como função executar o travamento da cabine nas guias quando acionado pelo aparelho limitador de velocidade. Interruptor elétrico de segurança é um dispositivo eletromecânico que, quando acionado em decorrência do travamento da cabine nas guias, atuará no circuito elétrico desativando a máquina de tração. Polia tensora do cabo do aparelho limitador de velocidade da cabine serve para manter o cabo com tensão adequada, para, quando solicitado, este atuar de forma eficiente no acionamento do sistema de segurança da cabine. Sua manutenção e conservação é de suma importância para a prevenção de acidentes. Limitadores de fim de curso são componentes eletromecânicos utilizados para indicar a situação da cabine no passadiço, sendo que esses limitadores são acionados pela rampa fixada na cabine. Na sequência, temos o limite de inversão de direção, que quando o elevador vem descendo, a rampa fixada na cabine aciona esse limite, o qual emitirá um sinal ao quadro de comando para processar a inversão de direção da cabine, continuando seu movimento de descida, até ser acionado o próximo limite, que é o de parada. Só então, a parada da cabine é realizada. Caso seja acionado na sequência o limite de final de curso, o elevador somente voltará a operar se for rearmado o circuito de segurança instalado no quadro de comando. Molas para choque da cabine contrapeso têm por finalidade amortecer eventuais impactos que venham sofrer a cabine ou o contrapeso, sendo que para elevadores com velocidade nominal superior a 1,5 metros por segundo, as molas serão substituídas por amortecedores hidráulicos. Sistema de contrapeso tem a finalidade de balancear o peso da cabine, diminuindo a solicitação de carga exercida na máquina de tração. É construído de estrutura metálica para suportar o lastro, que normalmente são blocos de concreto. O cabo de comando é fabricado com fios de alta flexibilidade e revestidos com material isolante, sendo que sua função é ser o elo de ligação de todos os componentes elétricos da cabine com o quadro de comando central. Ser considerado um componente de máxima segurança, sua manutenção e conservação, portanto, é de vital importância, tanto para o usuário como para o equipamento como um todo. Este é o movimento do conjunto no passadiço. Voltamos a lembrar que ao lavar o piso dos pavimentos, procure não deixar cair água com sabão, soda cáustica ou ácido muriático pelo passadiço, pois além de danificar as travas das portas, a água ficará retida no fundo do poço e, através da evaporação, passará a atacar todo o equipamento eletroeletrônico, assim como a cabine com seus equipamentos de segurança. Pessoas presas dentro do elevador. Inicialmente,
Identifique o elevador que está parado com passageiros dentro. Em seguida, desligue a chave geral para desenergizar o equipamento. Só então, identifique qual andar que o elevador está parado, abrindo uma das portas de pavimento. Certifique-se que, ao fechar a porta, ela fique realmente travada. Identificado o local, destrave a porta e verifique o desnível entre a soleira da cabine e a soleira do pavimento. Importante, se o desnível for muito grande, isto é, a soleira da cabine muito acima da do pavimento, feche a porta tomando cuidado de travá-la e dirija-se ao pavimento superior. Ao abrir a porta, verifique se o espaço é suficiente para a retirada dos passageiros. Caso contrário, acalmar as pessoas, informando que será chamada conservadora para movimentar o elevador e nivelar a cabine com o pavimento. Em função dos acidentes ocorridos com elevadores durante a operação de resgate de pessoas retidas no interior da cabine, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, resolveu, após vários estudos, a modificar a norma anterior, exigindo, através do item 4923 NBR 7192/1985, a instalar de uma proteção com maior dimensão, aumentando assim a margem de segurança do passageiro quando por ocasião do resgate. Também por força da mesma norma no item 4382, obriga que os elevadores sejam providos de uma fonte de emergência independente da rede de alimentação. Esse dispositivo tem como principal objetivo evitar o pânico dos passageiros retidos no interior da cabine por ocasião da falta de energia elétrica. Atenção! Voltamos a lembrar que toda vez que uma porta de pavimento for aberta, sem que a cabine esteja no pavimento, ao fechá-la, certifique-se que a porta esteja totalmente fechada e travada. Agindo assim, você evita que um passageiro abra a porta sem que a cabine esteja no andar correspondente, o que poderia provocar uma queda acidental. A segurança em elevadores depende da sua utilização. Para chamar o elevador, aperte o botão de chamada uma única vez e, em hall que tiver mais de um elevador, chame apenas um, pois uma vez registrada a chamada, o passageiro será atendido obedecendo a lógica do circuito. Portas de pavimento. Não puxe a porta de pavimento antes que a porta da cabine esteja totalmente aberta. Ao entrar na cabine, não puxe a porta, pois existem dispositivos que executam o seu fechamento normalmente. Soleiras, desnível. Todo passageiro, ao entrar ou sair do elevador, deve tomar o cuidado de verificar se as soleiras da cabine e o pavimento estão niveladas. Não abra a porta do pavimento mais de 90 graus. Lotação. O excesso de lotação da cabine é ilegal e prejudicial aos equipamentos. Garanta sua segurança observando o número máximo de passageiros indicados na cabine. A viagem de passageiros escorados na porta da cabine é extremamente perigosa. Brincadeiras. Crianças não devem viajar sozinhas no elevador. Brincadeiras, movimentos bruscos, balanços podem acionar o sistema de segurança, paralisando o elevador. O registro de todas as chamadas provocará viagens desnecessárias. Obstrução do funcionamento. Não bloqueie o funcionamento do elevador segurando a porta do pavimento para uma conversinha. Resultado da má utilização. Prendendo o elevador para uma conversinha, apertar todos os botões, excesso de lotação e outras práticas não recomendáveis, contrariando o bom senso na utilização do elevador, resultará no mau atendimento aos passageiros, além do agravante de provocar gastos desnecessários dos equipamentos e aumentando consideravelmente o consumo de energia elétrica. A segurança em elevadores depende da segurança. Incêndio. Se ocorrer incêndio no edifício, qualquer que seja sua proporção, não utilize o elevador em hipótese alguma.
Limpeza. Água no elevador. Cuidados especiais devem ser praticados para impedir que a água usada na limpeza não corra para o poço do elevador. Os componentes de segurança existentes no elevador, quando atingidos por água ou agentes químicos de qualquer origem, deterioram-se, possibilitando acidentes fatais. Antes de entrar na cabine do elevador, certifique-se de que a mesma esteja estacionada em frente. A boa iluminação da cabine e a sua respectiva manutenção é de suma importância. Emergência. Passageiro preso. Se ficar preso dentro do elevador, procure manter a calma. A cabine provavelmente é o local mais seguro do que tentar sair sem os cuidados de pessoas habilitadas. Para essas ocorrências, a CREO Elevadores dá total prioridade de atendimento. A segurança em elevadores depende da assistência técnica. Lembre-se, a manutenção de um elevador não é tão simples como aparenta ser. Para se fazer realizar um bom trabalho, é necessário, além da capacitação técnica, ferramental apropriado e estrutura técnica adequada. Serviços contratados sem critério podem representar vantagem aparente. Certifique-se das reais condições de quem vai executá-los. CREO Elevadores Limitada. Estas são imagens do passado. Tubogã, uma porta para a vida. Tubogã, um revolucionário equipamento de emergência de uso coletivo, desenvolvido pela Pavin, para escape rápido e seguro em casos de incêndio em edifícios de grande altura. O tubo, feito com tecidos incombustíveis de alta resistência, permite que as pessoas escorreguem em completa segurança, de um ponto alto do prédio até o solo. Seu princípio de funcionamento é extremamente simples, dispensando por parte dos usuários conhecimentos prévios. Uma vez em perigo dentro do prédio, a pessoa dirige-se ao local onde está instalado o tubogã, iniciando então a descida. A velocidade é facilmente controlada pela posição das pernas. Estendidas permitem uma descida mais rápida. À medida em que são flexionadas, forçam a ação elástica do material têxtil do sistema, reduzindo a velocidade de deslizamento. Mesmo uma pessoa desacordada pode descer pelo tubogã, sendo conduzida por outro usuário, o que afasta qualquer possibilidade de obstrução do tubo num caso de desmaio, por exemplo. O percurso se completa em poucos segundos, livre da ação das chamas e gases e de forma completamente segura. O tubogã comporta a descida simultânea de várias pessoas, permitindo assim uma rápida evacuação do prédio. O sistema tubogã
é composto de duas partes básicas, o tubo têxtil e a estrutura de suspensão. O tubo têxtil consiste em 3 dutos concêntricos, fabricados com tecidos de alta tecnologia e totalmente isentos de amianto. O primeiro deles é o duto interno, que tem a função de suporte das pessoas. É produzido com filamentos contínuos de Kevlar, fornecidos pela Dupont, e que tem resistência 5 vezes maior que a do aço. Além de extremamente resistente, este tecido confeccionado pela Norton é altamente flexível e acetinado, favorecendo o deslizamento das pessoas sem abrasão. Envolvendo o duto interno, vem o duto intermediário, que tem a função de regular a velocidade de deslizamento das pessoas. Composto de lycra e fio acrílico, este tecido exerce uma tração radial sobre o duto interno. É ele quem garante uma velocidade sempre segura de descida, mesmo com o corpo completamente estendido. Por fim, vem o tecido externo, que protege termicamente os outros 2 dutos e as pessoas que deslizam pelo sistema. Em sua composição, a Norton utiliza fibras de vidro tipo E, um material absolutamente incombustível e resistente às mais elevadas temperaturas. Todos os tecidos que compõem o tubo têxtil do Tubogã foram aprovados em testes realizados pelo IPT. No interior do tubo, a pessoa tem completa liberdade respiratória e sua característica translúcida elimina qualquer possibilidade de claustrofobia. A mudança na cor do tecido indica ao usuário estar próximo do solo. A estrutura de suspensão é a responsável pela fixação e sustentação do tubogã no alto do prédio. Ela conta com um cofre de armazenamento que permite que o tubo têxtil seja guardado dobrado, desenrolando-se automaticamente pelo simples acionamento de uma alavanca. Um todo ignifugado fixado a esta estrutura, protege as pessoas no acesso ao tubo têxtil, impedindo as vertigens. A estrutura de suspensão é desenhada de acordo com o local onde o sistema será instalado. Esta versatilidade permite que o tubogã seja usado em coberturas de edifícios, janelas, portas de emergência na fachada de prédios, varandas, escadas Magiros e viaturas snorkel dos bombeiros, plataformas marítimas ou em qualquer outro local. Por todas as suas características e comprovada eficiência, o tubogã foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que o instalou em sua torre de treinamento, onde corporações de todo o mundo realizam programas de capacitação de pessoal. Tubogã, uma porta para a vida. Um produto com a qualidade Pavin.